Nesse vídeo a gente vai falar sobre como iniciar na programação, mas muito além disso eu não vou só dar uma direção para você, linguagens para você aprender. Eu quero falar com você uma forma de você iniciar na programação e não desistir, para que você veja resultados imediatos ao longo do seu processo, com os seus conhecimentos adquiridos, você já consiga colocar em prática, para que você se mantenha no longo prazo, porque a gente sabe que a programação é algo que leva tempo, tem muito conteúdo para você estudar. Então, para que você se mantenha motivado na sua jornada, a gente vai falar aqui algumas formas, que foi a forma que eu utilizei na minha vida. Beleza? Meu nome é Gustavo Campelo, esse daqui é meu canal, onde a gente fala sobre desenvolvimento web. Então, no vídeo de hoje, como eu já falei para vocês, como iniciar na programação. A primeira coisa eu acho que é você ver qual a área da programação você quer. A gente tem várias áreas, você pode ser um desenvolvedor de sites como eu, você pode ser um desenvolvedor de jogos, trabalhar com inteligência artificial, desenvolver aplicativos. Então é você conhecer as áreas que tem, você vê com qual você se identifica mais, e aí você vai ver as linguagens e tudo mais. Não tem tanto segredo com isso. O que eu quero falar com vocês, principalmente nesse vídeo, é que você precisa ir com calma e programação é para qualquer pessoa, tá? Não é para só pessoas que são gênios. Não sei o que você pensa da programação, se você acha que é aquele cara que fica com a máscara do Anonymous trabalhando e a tela preta, os códigos verdinhos aparecendo na tela. Não é isso. Para você iniciar na programação e você se tornar um bom programador, um programador de sucesso, você só precisa ter foco e constância todos os dias. Só que o problema é que tem muita gente que não se mantém, não mantém aquele foco, não mantém aquela ânsia de estudar todos os dias, porque a pessoa vê que tem muito conteúdo para ela estudar, ela vê que é algo distante. Principalmente se você fizer uma faculdade de TI, você vai ver que é muito conteúdo para estudar, muita coisa você não utiliza na sua vida profissional. Mas aqui a gente não vai falar sobre faculdade, tá? Você pode se tornar um programador apenas fazendo curso, apenas vendo vídeos no YouTube. Hoje tem vídeo no YouTube sobre tudo. O ruim do YouTube é que não tem uma sequência ali de conteúdos, né? Então você precisa ir capturando, encontrando as coisas ali e saber o que você precisa. Por isso que são bons os cursos, né? Mas então, olha só, muitas pessoas desistem porque elas não veem resultados imediatos, é algo muito distante, não vê a luz no fim do túnel. Você pensa que você só vai arrumar um emprego na área quando você aprender aquele montão de coisas e só vai ver dinheiro quando você aprender um monte de coisa, nunca se sente preparado. E aí tem muita gente que tende a desistir. Então eu vou falar para vocês um método que é o seguinte, é o que eu utilizei na minha vida, só que sem querer, tá? Não foi nada planejado. Eu comecei a estudar, eu comecei a entrar nesse mundo do desenvolvimento de sites dessa forma, me ajudou muito. Eu só fui perceber isso, que é uma forma muito tranquila, porque a gente tem uma comunidade, que é uma comunidade onde a gente ensina design, desenvolvimento e programação. Eu via que os alunos, eles se mantinham motivados ao longo do estudo, mesmo que a gente tenha um monte de módulos, principalmente na parte do desenvolvimento, na parte do código mesmo, tem vários módulos, bastante conteúdo, só que a pessoa ela consegue estudar aquilo ali com calma se ela não tem uma pressa para agora, se ela já está vendo resultados agora, ela consegue ir estudando aquilo ali com calma e entendendo com mais facilidade. A programação precisa ser estudada com calma, principalmente para quem nunca viu aquilo ali de perto. Não é algo tão comum, é algo que a máquina entende, não é algo que nós humanos entendemos. Então, para a gente entender como que a máquina trabalha e tudo mais, leva um pouco de tempo, precisa de muito estudo com calma e muita prática. Então, olha só, quando eu comecei, eu aprendi primeiro design, eu conheci esse mundo dos sites, e aí eu fui ver sobre o design. Então, eu aprendi os fundamentos do design, aprendi sobre experiência de usuário. E se você quiser ser um bom desenvolvedor, um bom programador, você precisa saber um pouco de design e experiência de usuário para que você crie, principalmente se você for front-end, para que você crie coisas que funcionem, né? Não basta o seu código ser lindo ali se o usuário vai ficar perdido naquele layout, né? Se você tiver um designer que trabalha junto com você, aí beleza. Mas se não, você não vai criar coisas que preste, né? A maioria do pessoal que é programador só cria coisa feia. Aí, ou o cara vai ter uma equipe, ele trabalha em uma empresa que tenha, né? Ou então se o cara for fazer freelancer sozinho, ele não vai criar nada que preste. Então eu comecei a estudar design, experiência de usuário. E aí eu comecei, antes de aprender Figma e Photoshop, né? Eu já pensei, tá, agora que eu sei um pouquinho de design, como é que eu posso desenvolver um site realmente? Eu via que eu precisava aprender HTML, CSS, JavaScript,
Só que isso é algo que leva um pouco de tempo, tá? Tem gente que fala, eu aprendi em 2 meses, já tô aplicando, mas eu acho que a gente pode falar aqui de forma geral, eu daria para você começar a estudar, não sei quanto tempo você tem de estudo, vamos dizer umas 2 horas por dia, para você aprender e você ficar maneiro mesmo conseguindo aplicar HTML, CSS e JavaScript, eu chuto aí uns 6 meses, tá? Uns 5, 6 meses, 4, pode ser, né? Varia muito do seu aprendizado, do tempo de estudo e tudo mais. Mas assim, é um tempo ainda considerável. Então, eu aprendi antes a desenvolver site, a colocar o meu design em prática, desenvolvendo com plataformas criadoras de site, então o famoso no-code. Né? Eu comecei a criar sites no-code. E aí, eu já comecei a fazer um freela ou outro, tá? Eu vendi um site. Os primeiros sites que eu fiz, eu vendi de graça, nem cobrei nada. Eu tava implorando para que as pessoas confiassem em mim e me deixassem fazer um site para elas. Por quê? Eu queria treinar, eu queria criar um portfólio de algo realmente certo ali, né? De algo realmente real, de um projeto real. Então, eu ia atrás de várias pessoas. Acho que eu cheguei a fazer uns 3 sites de graça, sem cobrar nada. Aí eu já tinha algo no meu portfólio, já tinha criado alguns sites antes também. E eu indico muito você fazer isso, tá? Quando você estiver treinando desenvolvimento, treinando programação, treine já criando layouts que vão servir para o seu portfólio, tá? Não fica criando um monte de projeto que não vai servir para nada futuramente, porque é algo que leva tempo. Então já cria pensando no seu portfólio. E aí, beleza, eu criei esses projetos. Depois até que eu criei um primeiro site que eu tinha cobrado, acho que eu cobrei R$200 por ele, era uma landing page, loja virtual, blog, esses projetos mais tranquilos, dava para criar sem problemas com plataformas no-code. Mas aí, conforme eu fui evoluindo, falei, bom, agora eu preciso aprender HTML, CSS, JavaScript pelo menos. Aí eu comecei a aprender e já comecei a aplicar nos sites que eu fazia no-code, então virou um low-code, né? Não era algo criado no código puro, mas eu comecei a, por exemplo, utilizar WordPress e com ele eu inseria CSS, eu manipulava os elementos que já eram prontos ali do próprio WordPress, mas eu manipulava eles com JavaScript. Então eu comecei a inserir código nos meus sites que já eram meio prontos. Então, você pode ver que eu fui indo bem com calma. Isso de indo com calma, pra mim foi muito bom, porque eu não ficava de saco cheio e falava, caraca, isso aqui é muito difícil. Quando eu comecei a criar site no código puro, eu já entendia bem como funcionava um site, como é que eu hospedava um site na rede, como que eu falava com o cliente, então eu já tinha uma certa noção. Então eu fui vendo as coisas bem com calma. E logo no início, quando eu criava sites no code, mesmo que era uma grana relativamente baixa que eu cobrava por cada projeto, já era um dinheiro. Então eu já conseguia colocar em prática aquele meu conhecimento, mesmo que era bem pouquinho. Então eu criava um site ali de R$500, uma landing page, por exemplo, que eu fazia em 3, 4 dias, cobrava R$500. Então já estava até que maneiro. E eu gastava poucas horas do meu dia fazendo isso. Até que eu fui podendo aprender com o tempo, então eu já estava trabalhando em projetos freelancer para clientes. Ao mesmo tempo, eu continuava estudando conceitos mais avançados. Aí eu aprendi HTML, CSS, JavaScript, isso é muito bom para front-end, né? Front-end seria o cara que cria o visual do site. O visual do site que eu digo não é o design, tá? O design é criado por um designer que cria no Figma, Photoshop. Depois eu aprendi também a mexer com Figma, Photoshop, mas é o cara que cria o visual no código do site. Então, esse cara que é o front-end, no mínimo ele precisa saber HTML, CSS e JavaScript. Para uma vaga de emprego, o que as empresas hoje têm como requisito forte é TypeScript e React, tá? Ou React ou Angular. E assim, beleza, você começou a criar sites por algum criador de site, por exemplo, WordPress, que é o que eu indico. Na nossa comunidade a gente segue essa trilha, chama de trilha-alvo. Então, os alunos em um mês, eles já aprendem design, experiência de usuário, WordPress e já começam a criar sites na prática, mesmo que sem código, tá? Mas eles já começam a criar, eles já começam a ter os primeiros clientes ali. Eu ensino como você ir atrás de cliente. Isso daí é algo que muita gente não sabe também, mas é algo tranquilo, tá? O pessoal fala, o mercado tá saturado. Pelo amor de Deus, o mercado não tá saturado. O mercado tá saturado de profissional ruim que cria sites feios, que não sabe o que tá fazendo. Aí realmente tá saturado. Então, aí eu fui aprendendo CSS, HTML, JavaScript. Depois do JavaScript eu aprendi PHP, porque
O WordPress é tudo criado em PHP, então eu queria saber como criar novos plugins, como realmente manipular o WordPress. Porque o WordPress tem muita gente que tem preconceito, mas ele é uma ótima plataforma que adianta muito o nosso trabalho. A gente não precisa criar tudo no código puro quando for um projeto mais tranquilo. Não importa a tecnologia que você utiliza, o que importa é ver o seu cliente satisfeito, né? Eu aprendi PHP, e aí eu aprendi Bootstrap, jQuery, aprendi React, aprendi Node. O bom do JavaScript é que você pode ser um profissional front-end como back-end, né? Com o Node.js, a gente pode rodar JavaScript para o back-end. O que seria back-end de um site? Back-end é tudo que acontece por trás. Por exemplo, quando você preenche um formulário em um site, quem cria o visual daquele formulário é o profissional front-end, com HTML, CSS, JavaScript, às vezes. E o cara que cria aquele visual por trás, por exemplo, que vai pegar aquela resposta do usuário e vai fazer conexão com um banco de dados, MySQL, eu também aprendi, é o profissional back-end. Tá? Então, olha só, tem muitas linguagens para você aprender, muitos frameworks infinitos, depende para onde você quer seguir. Tem gente que quer criar sites interativos, vai ter que aprender Three.js, GSAP e outros frameworks. Tem gente que quer sistemas mais complexos, vai ter que aprender mais sobre API e tudo mais, inserir uma inteligência artificial em um site. Então, assim, muita coisa para você aprender. Sempre vai ter conteúdo, você precisa se atualizar diariamente, tá aprendendo todos os dias. Para que você não fique maluco com tanto conteúdo assim, e você não veja nenhum resultado imediato e você desista, recomendo que você vá com muita calma. Aprende design, experiência de usuário, aprende a mexer com algum criador de site, já vê como é que você coloca um site no ar, como é que funciona, arruma alguns clientes com isso, que é muito tranquilo. Eu ia atrás de vários clientes, tem muitas empresas que têm lojas virtuais que são ruins, ou então que nem tem uma loja virtual, só tem uma página lá no Insta que precisa. Tem muitos produtores, hoje em dia todo mundo tem curso, todo mundo precisa vender o curso. Aonde se vende o curso? Precisa de uma landing page. Qualquer empresa que dá aula de inglês precisa de um site, então toda empresa precisa de um site. Todo mundo busca no Google pelas coisas. E o que aparece no Google, tudo é site. Um advogado para divulgar os seus trabalhos, uma clínica odontológica, tudo é site. Então muita gente precisa de site, tem muita demanda no mercado. E todos esses sites simples podem ser criados por WordPress. Não significa que você precisa só ficar no no-code, né? No sem código. Você aprende CSS, JavaScript, você começa a manipular os seus sites criados no WordPress, você já começa a programar algumas funcionalidades no seu site WordPress com JavaScript, aprende PHP. No PHP você consegue criar plugins para o WordPress, você consegue criar temas. Então, aí você vai avançando nos seus conhecimentos com calma. E beleza, e qual framework eu preciso aprender? Tem muitos, mas o que você precisa aprender varia de onde você quer chegar. Você não precisa saber todas as linguagens de programação. Tem gente que fala que sabe todas as linguagens. Para quê? Né? A pessoa deve saber o básico de todas. Não é tão interessante. Então, assim, você viu uma vaga de emprego. Aquela vaga de emprego, o requisito dela é Angular. Eu vou aprender Angular. Quando você já sabe JavaScript, para você aprender frameworks é muito tranquilo. Então, você sabendo a base, aprende HTML, CSS, JavaScript, é o padrão. Se você quiser ir para o back-end, você pode aprender PHP, Node.js, Python. Você pode aprender outras coisas. E aí você vai vendo aonde você quer chegar. Você quer criar sites interativos, você vai para um outro caminho. Você quer mexer com elementos 3D no site, interação 3D, vai para um outro caminho. Quer uma vaga de emprego X, vai para outro caminho. Você quer arrumar emprego no exterior, em uma empresa que paga em dólar e o trabalho é remoto, que no LinkedIn tem várias vagas como essa, você vai aprender inglês. Então, assim, as coisas para você aprender é o de menos, tá? Você vai ver vários vídeos no YouTube, várias linguagens de programação para você aprender. Tem tudo vídeo no YouTube, é tranquilo, você vai saber certinho o que você precisa saber para chegar onde você quer. A primeira coisa é, eu quero chegar em tal lugar, só que eu vou com muita calma até lá. Se você for afobado, a chance de você ficar de saco cheio no meio do caminho é muito grande. Então vai com calma, já tenta ver resultados imediatos para que isso te motive no seu longo prazo, para você investir mais na sua carreira e você vai indo com calma. Isso foi o que funcionou muito para mim, eu vejo que é o que funciona muito para os alunos da nossa comunidade. E quando eu percebi isso, falei, caraca, por que eu já não falava disso antes? Eu já ensinava essa sequência de design... Não, antes, né?
experiência de usuário, design, WordPress, e aí sim, HTML, CSS, JavaScript, Git, GitHub, que é muito importante também. Várias empresas colocam isso como requisito também. Depois, PHP, React, TypeScript, jQuery e tudo mais. Então, eu já coloquei essa sequência, só que sem pensar nisso. Aí depois que eu fui ver, caramba, isso daqui pode ser um critério de motivação para os alunos, porque eles já começam a ganhar dinheiro aqui, ó. Logo no começo dos estudos, em menos de um mês, você aprende. Como eu já falei, experiência de usuário, design e WordPress. Você já aprende em um mês, é muito tranquilo. E aí você aprimora, tranquilo? E se você quiser, você vai ser muito bem-vindo na nossa comunidade, a WebHub, como eu já falei para vocês, tudo que a gente explica lá dentro, com essa sequência de estudos. Que assim, se você for um cara focado, que sabe aonde quer chegar, que não liga tanto para resultado no curto prazo, você prefere longo prazo, né? Você tem uma visão mais assim, você só pelo YouTube você já consegue achar tutorial sobre qualquer linguagem de programação, sobre qualquer sistema, e você vai se encontrando ali. Você vai encontrar algumas dificuldades, porque você não vai ter suporte e tudo mais, vai. Mas, como eu falei, se você for um cara focado, você com certeza chega onde você quer. Só que tem muita gente que fica perdida, fica em dúvida, então às vezes um curso é a melhor opção para ela já ter aquele passo a passo mastigado, então você economiza mais tempo. Então, se você quiser, vai ser muito bem-vindo na nossa comunidade, a gente tem aquele passo a passo ali certinho. E é isso, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, curte, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no nosso canal, a gente posta conteúdo sobre desenvolvimento 2 vezes por semana. E até o próximo vídeo, tamo junto!